Fechar os olhos. Tomar consciência da respiração. Namami Dhamvantarimadhidevam Surasurai Vandita Padapadmam Loke Jararuk Bhayamrutanashanam Dataramishan Vividaushadinam Dataramishan Vividaushadinam Shanti Hari Om. Nossas mentes possam estar afinadas e receptivas a esse belo conhecimento. Que assim seja. Muito bem. Na nossa física, hoje em dia, a gente tem um Big Bang, que é onde começa tudo. E esse Big Bang tem, digamos, leis físicas que são completamente esquisitas para a nossa vivência de hoje em dia. A gente tem um ponto de infinita massa que num instante de micro segundos se expande um tamanho que para nossa mente é difícil de conseguir imaginar como é que uma coisa tão absurda pode acontecer, certo? Mas o pior não é isso. Nada impede, e muitos físicos de hoje em dia acreditam, que esse processo seja um processo cíclico. O universo se expande e o universo se contrai e colapsa. E quando ele colapsa, ele termina. Aí depois que ele colapsa e termina, alguma coisa acontece e ele se expande de novo. E quando ele se expande, as coisas voltam a ter um outro universo. De uma maneira meio mágica, assim. E a questão fundamental é: por que isso acontece? Essa questão, assim, do porquê o universo se expande, do porquê que o universo se contrai, a nossa física consegue colocar algumas, assim, explicações do como isso acontece. Ou pelo menos pensar nesse sentido. Mas o porquê disso é uma ideia, assim, fora dos limites do que a razão consegue imaginar, certo? Mas aí, dentro da cultura védica, existe um princípio metodológico que é o seguinte: tudo que funciona na microescala, funciona na macroescala. Tudo que funciona na macroescala, funciona na microescala. Necessariamente, sem exceção. O universo microcósmico, ele é uma expressão do universo macrocósmico, assim como o universo macrocósmico é uma expressão do universo microcósmico. Isso tem uma importância em termos de epistemologia, de você entender o conhecimento, porque muitas coisas que você não consegue resolver no macro, você resolve no micro. Muitas coisas que você não consegue resolver no micro, você consegue resolver no macro. Vamos dar um exemplo. Como é que a vida nasce? Tem lá nosso modelo de explicação, de que tem aquela sopa lá de um monte de aminoácidos, não sei o que, bate os raiozinhos, os caras conseguem fazer com que a vida apareça no laboratório. Coisa que é uma visão bastante
mecanicista da coisa, né? Você pega matéria, empurra a matéria de um lado, do outro, não sei o que, faz reação química, fala, tá, a vida é um fenômeno bioquímico, pura e simplesmente. Mas, dentro do nosso dia a dia, assim, não numa coisa tão abstrata, como é que você vê aqui, isso daqui veio parar aqui? Qual é o princípio que rege isso? E, basicamente, até bem pouco tempo atrás, isso era uma verdade absoluta. Para você nascer aqui, dessa forma, assim, mais carne e osso, precisava ter um gênero masculino encontrando um gênero feminino, tendo algum tipo de relação sexual, e essa relação sexual gerando um tipo de vida que, depois de 7, 9 meses, ia cair fora e ia gerar um novo ser, certo? Bom, mas ainda está dentro de uma perspectiva bastante materialista, no sentido de que são só corpos e tal. Mas o que move esses corpos? Qual é o fator que liga a chave do carro? Se você for ver, assim, é difícil você ter uma relação sexual sem que haja vontade, sem que haja desejo, sem que haja atração, certo? Então, em um certo sentido, o desejo atrai duas coisas diferentes e faz com que elas se manifestem de uma forma distinta, ok? Então, a partir desse princípio, você pode extrapolar isso para o passado e dizer que tudo na natureza que é criado a partir do desejo. Ou seja, você vai e vê a vida dos outros animais. Em algum grau rola uma atração sexual e eles se aproximam. Nesse sentido a gente diz que tem desejo. Se você falar que as plantas desejam uma outra e aí elas soltam aqueles negocinhos, aqueles poros, não sei o que e tal, é uma perspectiva um pouco forçação de barra em um certo aspecto. Assim, você está extrapolando realmente a sua forma de pensar para outros setores, mas é isso que você está fazendo mesmo, certo? Você está olhando da frente para trás e você está dizendo assim, olha, se isso tudo funcionar dessa forma, continua fazendo sentido. Não é uma regra que você está fazendo a partir do absoluto. Porque a gente não tem nem capacidade de imaginar como é que o universo era no Big Bang, a gente faz uma elucubração teórica sobre isso. Então, a ideia é basicamente o seguinte. Dentro da perspectiva da psicologia védica, o grande motor que liga a chave da criação, ou que faz com que uma energia que esteja num nível não material vá se densificando num nível material, é uma energia do desejo. Tal qual ela cria a nossa vida hoje aqui no nosso, digamos, microcosmo, ela também criou isso no macrocosmo, ok? Só que a nossa perspectiva cientificista de hoje em dia, ela põe as coisas muito como prótons, nêutrons, e tem aquele bóson lá, tem uma que a gente chama hoje em dia de partícula Deus, que é um negócio que você não consegue explicar, mas para fechar a conta você chama Deus para a história para falar o seguinte, ó, tem uma partícula aí que, cara, o negócio é bizarro, a gente não consegue entender direito como é que isso funciona, vamos simplificar e vamos dizer que tem um negócio aqui muito poderoso que faz o sistema todo funcionar, ok? Por uma questão de fé científica, vamos chamar dessa forma. Antigamente as pessoas funcionavam da mesma maneira, só que em vez de serem antagônicas à ideia de que existe uma inteligência por detrás disso, o mundo pré-1700, 1800 depois de Cristo, era um mundo onde a gente via as coisas como entidades vivas, ou seja, com inteligência, com pulsação, certo? E esse princípio do divino era um princípio que regia o universo de uma maneira por coisas que hoje em dia na nossa cultura ficou chamado de leis da física, certo? Mas se você for ver, não existe uma diferença tão absurda em termos de metodologia do que a cultura científica espiritual fazia e do que a cultura científica mecanicista faz hoje em dia. Você pesquisa, cria modelos de explicação, chega uma hora que a sua capacidade de explicação não dá conta, e você fala o seguinte, olha, tem um princípio aí que atua, ok? E no caso da psicologia védica, nesse mundo védico, existe um princípio que atua que é Brahma.
Da mesma forma como assim, você não encontra a gravidade no teu dia a dia e fala, oi gravidade, muito prazer. Você não encontra a força magnética e fala, oi, muito prazer. Mas são princípios que você fala assim, olha, essa força existe. Por que a gente está aqui sentado e não está flutuando? Porque existe um treco chamado gravidade. Mas a gravidade é uma coisa que você vivencia, você atribui algumas funções a ela e fala assim, olha, isso existe. De uma certa forma, se a gente tiver um olhar menos aculturado da nossa cultura, gravidade é um Deus. Em um certo sentido, ele não faz coisas e a gente acredita que se a gente não prestar atenção nisso, alguns problemas vão acontecer, certo? Dentro da cultura védica existiam outros deuses, outros princípios de funcionamento, que era o princípio de Brahma, o princípio de Vishnu e o princípio de Shiva, que basicamente falava o seguinte, olha, existem coisas no mundo que fazem com que o mundo material se estruture. Existem princípios que fazem com que o mundo material se desestruture, e existem princípios que fazem com que o mundo material continue existindo enquanto mundo material. Okay? E eles chamaram de outras coisas. Mas da mesma forma como a gente tem força gravitacional, a gente tem força magnética, a gente tem capacidade luminosa, a gente tem alguns princípios físicos, certo? E a ideia, basicamente, assim, de onde isso tudo veio, é que esse princípio de consciência que rege o que a gente chama hoje em dia de leis da física, ele em algum momento ele teve um desejo de se expandir e de se tornar múltiplo, que na nossa cultura se chama Big Bang. Okay? Só que, qual é a diferença da perspectiva do Big Bang para essa perspectiva, em um certo sentido, criacionista da cultura védica? Que existe intenção, certo? Intenção significa que não é uma máquina. A máquina não tem intenção. A máquina é programada para reagir a algoritmo. De A, B, de B, C e tal. Não existe assim, agora eu quero isso, certo? E dentro da cultura védica, como a gente está aqui, a gente tem a capacidade de intenção e a gente tem a capacidade de desejo, isso não foi criado nos seres humanos, assim. Os seres humanos, eles não são um ponto de evolução máximo ou qualquer coisa assim do processo biológico até hoje em dia, onde alguns atributos especiais apareceram. Para a cultura védica, tudo que o ser humano expressa, ele já é uma partícula que está no macrocosmo como um todo. Então, de onde isso tudo veio? Veio de um desejo, desse princípio de consciência, que é um princípio de consciência estruturante. Ele, de alguma forma, vira e fala assim, eu que sou uno, desejo me tornar múltiplo. Ou seja, o primeiro movimento do nosso Fiat Lux, dentro dessa cultura, é a ideia do desejo, certo? Na cultura bíblica, a primeira coisa que se faz é o verbo, e depois o verbo faz a luz, eu acho que é isso. Nessa cultura, a primeira coisa que se vem é um desejo. Isso é fundamental, certo? Porque todo mundo, ele é criado a partir de um princípio de querer se expandir e se multiplicar. Depois disso, isso passa por um ciclo que dentro da cultura védica é até mensurado de uma maneira assim bastante assustadoramente precisa. Esse mundo perde a validade e colapsa. E essas coisas são respirações do que a cultura védica chama do divino, certo? Então, isso é uma cacetada de milhões e zilhões de anos, mas basicamente, dentro da cultura védica, o universo está pulsando, como tudo que na nossa vida a gente observa tem pulsação, e essa pulsação é regida por um desejo, que é o desejo de o uno querer se tornar-se múltiplo, certo? Então, eis aí a importância, assim, ontológica do desejo. Todo o universo existe dentro da cultura védica porque existe um desejo do divino de se tornar múltiplo, certo? E tudo que vai acontecer em seguida é resultado, digamos, desse desejo original. Na cultura védica a gente não tem um pecado original, a gente tem um desejo original. Esse desejo original é o que põe tudo em ação. E aí a próxima palavra que a gente vai ver, em algum determinado momento aqui, é karma.
e karma é ação. Ok? Então, primeira palavra do dia, kama, desejo. Ok? Maravilha? Maravilha.